Os 10 animais híbridos reais mais estranhos da Terra. A humanidade sempre se encantou com a ideia de misturar as coisas, criando novas e maravilhosas criaturas. É claro, capturar as melhores qualidades de ambas e eliminar as falhas percebidas. O grifo, meio águia, meio leão é um exemplo disso, assim como a esfinge, meio leão, meio mulher, e, claro, há centauros e sereias também. No entanto, essas criaturas não são reais, ao contrário das seguintes criaturas estranhas e maravilhosas que realmente existem. 10 mulas. Talvez o exemplo mais conhecido de híbridos seja a mula. As mulas são descendentes de um burro e uma égua. Animais de carga fortes e confiáveis, mulas e burros tendem a ser bastante inteligentes, mais do que qualquer um de seus pais, mas eles são sempre inférteis e, portanto, não podem continuar a evoluir por conta própria. 9. Papagaios de sangue. Embora as cores brilhantes desses híbridos sejam altamente valorizadas por alguns criadores, os espécimes tendem a ter problemas anatômicos, como uma boca muito pequena que pode dificultar a alimentação dos peixes, o que os torna uma criatura controversa de se produzir ou procriar. A evoluir por conta própria. 8. Cabras-ovelhas, Jeep. Essas criaturas incomuns, embora de aparência um tanto comum, são muito raras, pois ovelhas e cabras são de gêneros diferentes. Filhos viáveis após esses acasalamentos incomuns são igualmente raros, mas acontecem. Um espécime foi confirmado em Botswana em 2000, depois que uma ovelha e uma cabra foram confinadas juntas. 7. Búfalo. Nomeado em um testemunho claro dos desejos de seus criadores, búfalo é um cruzamento entre gado doméstico regular e bisão americano. Cruzamentos acidentais entre o bisão e o gado introduzido ocorreram quase a partir do momento em que as duas espécies se conheceram, com registros afirmando que os híbridos já existiam em 1749. O búfalo moderno foi criado com a indústria alimentícia em mente, para produzir carne magra, causando menos danos ao meio ambiente do que o gado normal, e este projeto foi amplamente bem-sucedido, embora detratores digam que esses bisões mestiços estão interferindo nos programas de conversação de bisões de raça pura. Búfalo não deve ser confundido com catalo, que é o resultado de um esforço anterior e menos científico de um fazendeiro em meados do século XIX. 6. Wolfins. Um acoplamento tão improvável quanto de um golfinho uruás do Atlântico e uma falsa baleia assassina parece impossível de ocorrer na natureza, e ainda assim aconteceu, e mais de uma vez. Existem 2 espécimes em cativeiro no momento e os testes revelaram que essas duas criaturas parecem criar um híbrido que está quase a meio caminho entre si. Isso fica mais claro quando você examina os dentes de todas as 3 espécies. Os golfinhos têm 88, as baleias 44 e o wolfin, sim, você conseguiu, 66 dentes. Como ambos os pais pertencem à subordem da baleia dentada, é possível que a prole seja fértil, e atualmente existe um espécime sobrevivente, em cativeiro, de um golfinho de 3/4 e de uma falsa baleia assassina de 1/4. 5. Camas. Camas são a prova irônica de que não se pode mexer com a mãe natureza. Os criadores esperavam produzir uma besta forte com um lã do tamanho de um camelo, mas com a docilidade e a natureza cooperativa de uma lhama. As tentativas de inseminar uma fêmea de dromedário com esperma de lhama falharam, então os criadores tentaram a tática oposta e conseguiram engravidar uma fêmea de lhama com esperma de camelo. O acasalamento genuíno provavelmente resultaria em ferimentos graves ou exigia notável habilidade ginástica, uma vez que os dromedários têm cerca de 6 vezes maiores que as lhamas. No entanto, a prole resultante, dos quais 5 ou mais foram criados com sucesso, a partir de 2008, tende a ser pequeno, pesando ainda menos que o pai da lhama e incapaz de carregar grandes pesos. 4. Ursos grolar. Este raro cruzamento entre um urso pardo e um urso polar ocorreu tanto em cativeiro quanto na natureza. Testes de DNA foram necessários para explicar o aparecimento de um urso de aparência estranha que foi baleado por um caçador no Ártico canadense alguns anos atrás, e isso confirmou que ursos polares e pardos podiam e acasalaram com filhotes viáveis nascidos como resultado. Os ursos grolares são semelhantes aos ursos polares, com uma aparência de urso pardo ao redor dos olhos e sua pelagem de cor clara parece suja em comparação com seus pais ursos polares, além de ser visivelmente mais comprida e desgrenhada. Os ursos grolares também tendem a exibir as garras longas e afiadas do pai pardo. Há uma escola de pensamento que afirma que os ursos polares ficam marrons quando retirados da neve, então talvez as duas espécies não sejam tão distintas como se pensa atualmente. 3. Zebroides.
Apesar de soar como algo de um show espacial de ficção científica, ative o campo de força. Os zebroides estão atacando. Os zebroides são essencialmente um cruzamento entre zebras e qualquer outro equino, cavalo, burro, pônei, etc. Curiosamente, cruzamentos entre cavalos e zebras não deveriam ser viáveis, já que as duas espécies têm números muito diferentes de cromossomos. As zebras têm entre 32 e 44, enquanto os cavalos ostentam 64 colossais. A natureza é notavelmente adaptável quando se trata dessas criaturas cavalares, permitindo que seus descendentes se assemelhem ao mãe, mas quase sempre incluindo um aceno para o pai zebra com listras aparecendo em algum lugar do corpo do animal híbrido. Houve alguns casos de uma zebra fêmea cruzada com um macho equino diferente, mas a prole geralmente tem saúde fraca e raramente sobrevive até a idade adulta. 2. Gatos savana. Este gato adorável e marcante rapidamente ganhou popularidade como uma nova raça, reconhecido pela International Cat Association, e um favorito firme entre as pessoas que entraram em contato com ele. Eles são um cruzamento entre servais e gatos domésticos e tendem a ser gatos grandes e esguios. Eles são conhecidos por serem a maior raça de gatos domésticos, mas tendem a não ser muito pesados, apesar de sua altura e comprimento. Os gatos tendem a reter as listras e manchas de serval, e também mantêm a aparência de serval atlético. Os devotos afirmam que os gatos da savana são tão leais quanto os cães e muito mais sociáveis do que até mesmo seus antepassados gatos domésticos já domesticados. Eles são inteligentes e fáceis de andar na coleira, e até mesmo treinados, como um cachorrinho, para buscar. 1. Tigons ou ligres. Os tigons tendem a ter uma coloração mais laranja, de tigre com listras mais escuras e não permanecem maiores do que seus pais, devido à influência genética de sua mãe leoa. Apesar da crença de que os tigons são o oposto dos ligres e, portanto, estão sempre do lado pequeno, os tigons podem atingir pesos médios de até 180 kg. O grande resultado de um acasalamento entre um leão e uma tigresa é o ligre, uma gata imensa que é maior que a soma de suas partes. Os ligres são conhecidos há pelo menos 300 anos, com anedotas e gravuras de ligres datados de 1700. Eles são o resultado da reprodução natural quando leões e tigres são mantidos nos mesmos recintos. Parece provável que ligres teriam ocorrido na natureza na Ásia, quando o agora raro leão asiático teria compartilhado o território com tigres. A combinação de leão macho e tigre fêmea parece estimular uma grande quantidade de hormônio de crescimento à medida que os ligres ficam consideravelmente maiores do que seus pais, muitas vezes atingindo um comprimento de 3 a 3,5 metros maior do que o maior felino de ocorrência natural, o tigre siberiano. Hércules, um espécime de ligre que pode ser visto em Jungle Island em Miami, foi dito que inclina a balança pesando 410 quilos, e ele não é considerado obeso de forma alguma. Ligres são de uma cor louro amarelada muito clara, com crinas curtas semelhantes às de um leão, e listras e manchas discretas, mais distintas de tigre. Tanto ligres quanto tigons podem ser férteis e foram reproduzidos com sucesso com tigres e leões. Obrigado por assistir.